Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Saia da Matrix e hoje nós vamos estar falando sobre o consumismo, que é um dos meios que o sistema adora que a gente caia nessa armadilha do consumismo. É claro que todos nós somos consumistas, mas existem pessoas que abusam do consumismo, tem o consumismo exacerbado. Às vezes tem pessoas que consomem coisas que não têm necessidade. E temos que tomar muito cuidado com o consumismo, porque consumir demais também, automaticamente você trará dívidas na sua vida. E o sistema adora quando as pessoas estão endividadas, porque através da dívida as pessoas ficam presas num emprego que detesta. Às vezes tem aquele camarada seu lá que trabalha num lugar que não gosta, mas ele faz dívida, ele automaticamente fica preso naquele emprego, aquele serviço ruim lá, para poder pagar a dívida que ele fez, né? E às vezes tendo dívida desnecessária impede da pessoa a crescer financeiramente, né? A pessoa não consegue guardar, não consegue poupar, não consegue investir, tudo para pagar as dívidas, alimentar o sistema, né? Que o sistema gosta disso, né? Que as pessoas ficam presas, hum, não consiga crescer, não consegue evoluir. E eu já fui assim também, eu consumia muita coisa desnecessária, coisa que não precisava e passava todos os meses no vermelho. E acabava ficando sem dinheiro os 12 meses do ano. Mas eu comecei a refletir sobre isso, consumir conteúdos que falava disso, sobre consumismo, educação financeira. E a minha mente foi mudando, sabe? Eu comecei a ter uma outra visão. E comecei a adotar também o minimalismo, né? Que é o outro tema que eu quero trazer aqui nesse canal aqui. O minimalismo, ele é uma forma de defesa contra esse sistema mesmo de consumismo aí. E você consegue ter uma vida até mais leve. Você ter só o necessário mesmo, aquilo que falta pra você. E não ficar consumindo coisas que você não precisa, torrando todo o seu dinheiro. E ficar nesse ciclo aí de trabalhar, ganhar dinheiro pra consumir coisas que não precisa. E no outro mês voltar a ficar sem dinheiro de novo. Tem aquelas pessoas também que consomem determinado bem, assim, só pra poder impressionar as outras pessoas. E eu acho isso também uma outra idiotice. Muita gente faz isso com um carro, com um veículo. Quer comprar aquele determinado carro, aquele carrão lá pra poder fazer inveja pro vizinho, ou não sei, pra algum outro parente dele aí. E o cabra se tola nas dívidas aí só pra poder querer pressionar as outras pessoas, né? Daí fica essa escravidão aí. E eu já saí disso faz muito tempo e minha vida melhorou muito. E a vida fica até mais leve com o minimalismo. Sobra mais dinheiro no fim do mês, dá pra você guardar, investir. Que investir também é importantíssimo, que não basta só guardar. Você precisa investir, porque só guardar, você perde sua grana para inflação. Você precisa investir para poder duplicar e triplicar sua grana, para poder aumentar o seu patrimônio, porque lá no futuro você vai ter uma boa grana de reserva também, para você ficar mais tranquilo, ficar preparado com desgraça também, que desgraça acontece. É igual teve na pandemia anos atrás aí. Muita gente se matou porque quebrou na pandemia, porque não tinha nenhuma reserva, não tinha nenhuma economia. Daí a pessoa às vezes tem um padrão de vida muito elevado e não quer abaixar. E quando veio a pandemia, não foi só o vírus que matou as pessoas, né? Teve também a depressão, pessoas que quebrou, pessoa que era dono de padaria aqui na minha cidade, que era dono de padaria, acabou até se matando porque quebrou na pandemia. E eu lembro nessa época também que eu tava trabalhando, na pandemia eu não tinha nada de reserva e eu fiquei com muito medo de ser mandado embora da empresa onde eu trabalhava, sabe? Quer dizer, onde eu trabalho ainda, né? Que ainda eu estou na mesma empresa da pandemia. E eu ficava vendo aquela peãozada lá sendo mandada embora. Toda semana mandava embora um, depois dois, depois três, depois ia cinco de uma vez só. E eu só ficava naquele medo de ser a minha vez também, né? Como que não tinha economia, não tinha nada, eu ficava com muito medo, né? Porque vai saber lá quando eu ia achar um outro emprego, né? Uma outra oportunidade, né? Aquela pandemia lá, tudo fechando ainda, as lojas, tudo, o comércio, tudo fechando. Eu acabei tendo aquelas férias do governo lá e eu era cheio de dívida também. Que com aquelas férias do governo eu fiquei em casa, né, uns 30 dias e teve uma redução do salário.
Só que quando teve a redução do salário, eu não conseguia suprir as minhas dívidas para pagar no mês, né? Daí eu tive que recorrer a bicos. Isso também, se você tem uma boa economia, um bom investimento, você não fica submisso a bico, a trabalhar em emprego ruim. Se você está no emprego hoje, mesmo que seja ruim, e você fazer uma boa economia, investir e ter uma boa grana lá na frente, se você for demitido, você não vai querer se sujeitar a qualquer emprego, porque você tem uma boa grana investida, você pode ficar um bom tempo parado, até você procurar um emprego que você acha melhor para você. Agora, quando a pessoa não tem nada de dinheiro, tá naquele desespero para arrumar serviço, a pessoa encara qualquer coisa, encara o primeiro que aparece. É igual essas pessoas que trabalham em supermercado aí, que trabalhar no supermercado é uma bosta, né? Nossa senhora. Eu trabalhei 3 meses em um supermercado e eu não quis renovar não, porque é muito ruim, deixa a gente muito preso. E você tem um domingo de folga no mês, aquelas escalas malucas lá, do 6 por 1, né? Você tem um domingo de folga no mês e uma folga lá no meio da semana que não dá pra nada. Uma folga assim no meio da semana é uma coisa de nada. Não tem lugar pra sair, não tem lugar pra você ter um lazer. Normalmente os dias de lazer é final de semana, né? Agora o cabra tem um domingo, uma folga de domingo no mês e ainda tem que folgar na quarta-feira ainda. Eu acho isso ridículo. E voltando sobre o consumismo, você tem que tomar muito cuidado, senão você vai acabar ficando preso. E no momento que você for mandado embora, você vai ter que arrumar um outro emprego o mais rápido possível para poder pagar suas dívidas. E normalmente sempre aparecem esses empregos ruins. O meu irmão, na época, lá por volta de 2005, ele entrou numa empresa ruim, e ela existe até hoje aqui na minha cidade e todo mundo fala mal. Eu nunca nem mandei currículo naquela empresa de tão ruim que é, o povo fala mal mesmo naquela empresa. Ele trabalhou lá, acho por volta de 3 anos, não me lembro, não me recordo. Só que na época ele fez muita dívida e acabou ficando preso naquela empresa e teve que ficar lá até pagar as dívidas. Eu lembro que ele financiou uma moto na época e ainda comprou o PlayStation 2 na época lá, que era bem caro, né? O PlayStation 2 lá, por volta de 2005. E teve que ficar lá, né? Porque fez dívida em um lugar que não gostava de trabalhar e o peão fica preso mesmo, né? Em empregos assim. O jeito é você tentar melhorar a sua vida, não consumir coisas que não precisa e de preferência não consumir muita coisa e fazer dívida em lugares que você não gosta de trabalhar, senão você sabe, consumiu, fez dívida, vai ficar preso num lugar que você não gosta de trabalhar. Se você gosta de trabalhar, até consome umas coisinhas assim, mas também não consome tanto, porque você tem que ter uma reserva, um dinheiro guardado para poder poupar, investir pro seu futuro lá na frente, bicho. Porque a vida também traz muito imprevisto e na maioria das vezes são um imprevisto nada agradável. Por isso que tem que tomar muito cuidado com o consumismo, com dívidas. Adote essa vida aí de minimalismo que isso só tem a ganhar. Onde eu trabalho, eu tenho uma mulher que ela tinha comprado um celular no ano passado, sabe? Um celular que tinha um valor meio alto, pelo salário que ela ganha lá, sabe? E ela fez não sei quantas vezes lá. E ela terminou de pagar esse ano. Daí ela chegou em mim e falou assim: Nossa, tô querendo trocar de celular já. Mal terminou de pagar o celular, já vai trocar pra um outro. Ela falou que era um outro celular melhor que ela tinha comprado, não sei o quê. Daí ela ia deixar esse celular que ela comprou pro filho dela. O filho dela acho que deve ter uns 5 anos. É criança ainda, não tem necessidade de dar celular na mão de criança. E aí fica esse ciclo aí, né? Consumismo, fazendo dívida. E a pessoa fica presa no emprego que não gosta. E a maioria das pessoas fazem isso. E tem que tomar muito cuidado, porque é complicado mesmo. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, essa mensagem sobre consumismo. Espero que vocês gostaram do vídeo. É uma reflexãozinha aí, para vocês tomarem cuidado com o consumismo e adotar a vida de minimalismo, que é a melhor coisa, a melhor solução que tem. Ainda mais nesse país que tudo é tão caro, só imposto, imposto atrás de imposto. Esse governo aí não ajuda a gente, né? Fazer o quê, né? Bom, é isso. Se puder deixar um like e se inscrever no canal,
Mais pra frente vou trazer mais vídeos pra vocês. Falou?